Jesus Cristo é o Rei dos séculos. Ele é o Filho amado. A Ele toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro da Palavra de Deus. Estaremos estudando agora na aula de número 62, Palavra Poderosa, cujo tema fala sobre posição em Cristo na sua primeira edição. Trazemos uma abordagem que trata sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Abordagem que já estamos, desde a aula anterior, comentando sobre isso, e agora nós queremos continuar dentro dessa abordagem, mas falando sobre a cruz e a sua crueza. Por que não pegar Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, que nos demonstra bem isto, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas, veja bem, o que o texto está nos colocando, que ele é homem de dores. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Oh, glória! Aleluia! Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, aproximadamente 700 anos antes da crucificação de Jesus Cristo, o profeta Isaías escreveu essa profecia maravilhosa. Cumpriu-se então literalmente. Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois malfeitores. E Daniel também, o profeta Daniel, nos dá uma das mais claras previsões da cruz de que qualquer outro do Antigo Testamento. A crucificação de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra.
vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme esses quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após ter açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, né? Tirando assim a sorte. E, assentados ali, o guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Então veja, não só Jesus foi crucificado, mas o seu nome foi crucificado e o seu título também. O que significa que devemos ter esta condição. Então, não queira ser algo ou alguém. Esteja o teu nome e o teu título crucificado. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, veja, a zombaria ali era geral, né? E diz o texto que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então veja
que Jesus está agora clamando, né? E quando ele diz isso, alguns que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele clama por Elias, e logo um correu a buscar uma esponja e tendo ali embebida em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Veja, em grande voz, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora veja a atitude do centurião. Depois que aconteceu tudo isso, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, estavam ali no pé da cruz, evidentemente, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu ali num pano limpo, né? Um pano de linho. José teve esse trabalho de envolvê-lo nesse pano de linho e o sepultou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando ali uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, né? Amados, nós queremos também dizer que há uma sentença, uma cópia da sentença, né, desta peça, e eu gostaria de estar apresentando para vocês essa cópia. Uma cópia do processo de execução de Jesus Cristo, porém, na próxima ministração nós estaremos apresentando esse relato, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu creio que essa ministração ela vem de impacto e vem de encontro com a nossa necessidade e que eu e você possamos ter esta sabedoria, esse entendimento de que ser cristão implica em que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário seja viva, verdadeira e eficaz na nossa vida. Ou seja, se nós não estivermos crucificados com Cristo, se o nosso homem terreno, se o nosso homem natural não estiver na mesma cruz que Cristo, nós meramente estaremos nesse mundo cuidando da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos e nos enganando, achando que alcançamos a salvação de Deus. O Evangelho, ele nos prepara para a morte. Para a morte e nos desenraigarmos desse mundo, da fascinação desse mundo. Para essa morte, o Evangelho nos prepara. E só assim nós podemos ressuscitar com Cristo. Porque, queridos, entenda uma coisa, nós somos cidadãos celestiais, não somos cidadãos terrenos. Não estamos aqui para cuidar da nossa vida, da nossa existência, mas estamos aqui para estabelecermos o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com o reino do mundo, com as fascinações e os prazeres que o mundo oferece, com as conquistas que os homens correm dioturnamente na nossa sociedade. Por isso, precisamos conhecer, não apenas conhecer, operar a palavra de Deus na nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.